10 filmes de terror inspirados em fatos reais. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo seu joinha. O joinha, galera, é muito importante, então se puder, deixa logo agora, demorou? E agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. A Hora do Pesadelo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Calma aí, o filme A Hora do Pesadelo, que mostra vários pesadelos e tem o Freddy Krueger, foi baseado em fatos reais? Freddy Krueger existe de verdade? Para criar a história da Hora do Pesadelo, o diretor se inspirou em crimes reais. Tudo saiu de um artigo do jornal LA Times. O artigo falava de alguns imigrantes do Camboja que morreram durante o sono por causa dos seus pesadelos. E entre os relatos, existia o relato de um rapaz de 21 anos, que dizia que depois disso estava morrendo de medo de dormir, para evitar que ele pudesse morrer, já que algumas pessoas morreram dormindo por conta de pesadelos muito fortes. Nunca tinha ouvido falar nessa história, né, mano? Nem eu. E por conta desse artigo, muitas pessoas começaram a ter medo de dormir e sonhar, até porque muitas pessoas começaram a ter pesadelos fortes. E aí, depois de ver essa matéria, o diretor Wes Craven utilizou dessa notícia para criar a Hora do Pesadelo. E ele utilizou dessa notícia como arma ou poder do personagem que ele criou, Freddy Krueger. Dá pra você ter pesadelo aí agora, hein? Depois de saber disso, hein? Psicose. Quando falamos em terror, não podemos deixar de fora Alfred Hitchcock, considerado o pai do suspense. Pra quem não sabe, o personagem do filme Psicose é Norman Bates, e ele não existiu na vida real, é só um personagem do filme. Ainda bem, né? A questão mesmo, galera, é que mesmo esse personagem não tendo existido na vida real, para criar ele, o diretor acabou se inspirando na personalidade de um serial killer, Ed Gein. O serial killer Ed Gein é o mesmo lá que falamos do massacre da Serra Elétrica. O cara que tinha mais de 9 máscaras feitas com pele humana. Esse serial killer já serviu de inspiração para 2 filmes de terror, Psicose e Massacre da Serra Elétrica. Claro que os filmes são muito diferentes, mas ambos os diretores pegaram os detalhes desse serial killer para implementar na sua história do filme. E cada um deles utilizou disso para fazer sua criação. O Exorcismo de Emily Rose. Esse filme é considerado por muitos como um dos mais assustadores que existem, O Exorcismo de Emily Rose. E o filme ainda fica mais assustador quando você descobre que a história aconteceu de verdade, lá nos anos 70, na Alemanha. Uma menina chamada Anneliese Michel começou a apresentar sinais de possessão demoníaca aos 16 anos. A menina começou a ficar toda estranha, com aparência pálida, olhos brancos, se debatendo, falando coisas estranhas. E na época, quando levaram os médicos para sua casa, disseram que ela estava tendo alguns casos de epilepsia, como se realmente fosse isso, né? Para tentar solucionar o problema da garota, foi chamado um padre, que resolveu fazer um exorcismo. Essa seria a única forma de trazer a garota de volta. Isso que estamos contando, galera, é a história real. E infelizmente, depois do exorcismo, a garota acabou não resistindo e falecendo. E com isso, galera, os pais da garota e os padres que realizaram o exorcismo foram acusados pela morte da menina. A justiça alemã decretou que a menina teria morrido de fome e condenou os 3 por homicídio involuntário. Se o filme então, galera, é bem forte, imagina na realidade, na história real que realmente aconteceu. Como deve ter sido para a criança, para a mãe, para os padres fazer tudo aquilo e no final ainda a criança não resistir.